Olá, queridos ouvintes da Rádio Ser Fraterno, eu sou Fábia Romana e neste instante eu tenho a oportunidade de trazer até vocês o programa Ponto de Luz. É um momento em que nós fazemos a leitura e o comentário de um livro e o escolhido foi Jesus no Lar. Estamos no capítulo 1. A mensagem é de Neio Lúcio e a psicografia é de Francisco Cândido Xavier. E nunca é demais lembrar que você pode e deve buscar o seu copo de água para que ela seja fluidificada. Mas Fábia, o que é a água fluidificada e como que eu devo consumi-la? Bom, vamos lá. A água fluidificada é aquela que recebe a ação de fluidos da espiritualidade que nos acompanha neste momento e que traz daquilo que nós necessitamos, inclusive para a nossa cura física ou espiritual. Você também pode deixar um copinho para o seu animal ou para algum ente querido da sua família. E a água, ela é excelente condutora destes fluidos, porém, você não pode consumi-la gelada ou colocá-la no meio da alimentação. Você deve beber pequenos goles várias vezes ao dia. E se você verificar que essa água está acabando, você pode completar o copo. Pode ser uma garrafinha também, como aquela que nós levamos na casa espírita. Muito bacana poder fazer isso em casa, não é mesmo, gente? Bom, o livro Jesus no Lar trata daqueles momentos em que Jesus se reunia na casa de Simão Pedro e recebia perguntas ou verificava situações em que ele trazia as respostas, né? Ou trazia comentários pertinentes à necessidade dos presentes naquele momento. E graças à gentileza, graças ao empenho, graças à boa vontade do Neio Lúcio, através de Francisco Cândido Xavier, eis que nós recebemos o compêndio, um pequeno apanhado destes dias, destas reuniões, para juntos podermos também observar, juntos podermos também saber de tudo aquilo que o Mestre Jesus ofertou aos seus discípulos, E tivemos uma semana de aprendizado, né? Passamos pelo carnaval, estamos em plena quaresma, onde muitas religiões têm uma denominação, e nós sabemos que é um período de vigiar e orar. É um período em que devemos fazer muito mais atenção às nossas palavras, aos nossos propósitos, e não apenas à nossa alimentação. Vigiar em dobrado aquilo que falamos, aquilo que pensamos, para que não atraiamos as negatividades, para que não tragamos para o nosso lar dor e sofrimento desnecessários que não nos pertencem, através da sintonia, através daquele contato mental com os que, com o passar do tempo, nós vamos esquecendo algumas coisas, né? E a atenção à nossa alimentação é porque durante a quaresma muitas religiões pregam que nós não consumamos a carne vermelha em respeito ao Mestre Jesus. Por isso, neste período, convido a todos para que reflitam um pouco mais em suas atitudes, em suas palavras, procurem silenciar as dores, as angústias, as mágoas, para que possam passar por esta fase jejuando das palavras ruins, jejuando dos pensamentos deletérios, jejuando de tudo aquilo que nos traz peso, angústia, tristeza, que nos faz ficar presos a um ambiente que não nos pertence. Gente, aproveitem que a rádio está na web, ou seja, ela pode ir para qualquer canto do mundo.
Compartilhem o link com os vossos amigos, convidem para entrar no grupo do WhatsApp, aquele em que você está e recebe diariamente a programação. Se não estiver, no finalzinho da página aqui da rádio você encontra um sinalzinho do WhatsApp, manda uma mensagem, o Mauro com todo carinho, com toda a atenção vai responder, vai tirar as suas dúvidas, vai te colocar no grupo, enfim, vai te auxiliar no que for preciso, mas não deixe de convidar um amigo, não deixe de pedir para que ele entre e ouça, assim como você, o programa que te faz bem, para que ele ouça, inclusive, as músicas. As músicas são, assim, de uma paz, de uma tranquilidade, fora os inúmeros convites que elas nos ofertam, a reforma íntima, a nossa modificação moral, comportamental. Ufa, vale a pena, gente. Vocês sabem porque vocês estão aqui agora, não é mesmo? E vão ficar mais tarde, estiveram de manhã, estarão amanhã, enfim, vocês sabem porque nós temos sempre que valorizar o que nos faz bem. E quando se trata de sintonia, quando se trata de nos ligarmos a algo, é importantíssimo que nos liguemos sempre ao bem e ao amor. E assim, graças a esta oportunidade, eu, Fábia Romana, estou aqui novamente com vocês, convidando-os para que fechem os seus olhos, para que possam neste instante, se desligar de tudo o que acontece ao seu redor. Possamos neste instante pedir a permissão e a companhia dos mentores deste espaço, desta rádio que transmite tantas palavras harmoniosas, tantas palavras zelosas pelo bem, pela boa conduta, pela moral, pelos ensinamentos cristãos. Estejamos todos unidos neste momento para realizar a leitura do capítulo 1 deste livro. Estejamos reunidos neste momento, estejamos todos juntos em um só coração, em uma só sintonia, para nos deixar banhar por tudo aquilo que Jesus ofertou aos nossos irmãos e quiçá a nós mesmos, que porventura estivemos presentes naqueles momentos tão maravilhosos, tão mágicos de 2000 anos atrás. Que a paz do Mestre possa nos envolver agora e sempre, graças a Deus. Como leitura, como eu já havia dito, nós temos o capítulo 1 e ele começa dizendo o seguinte, vejamos aqui. O culto cristão no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Aliás, só lembrando que é a coisa mais fácil que existe nesta vida, que a gente dê um rumo improdutivo às nossas conversas, seja no ambiente que for, não é mesmo? Quantas e quantas vezes nós vemos que são desnecessários determinados comentários, são desnecessárias determinadas colocações, determinados diálogos, e nós damos lenha, nós alimentamos estes momentos. E Jesus, observando tudo, percebendo o que estava ocorrendo à sua volta, quis imprimir um novo ânimo à conversação. E nós podemos fazer isso também. Quando o ambiente estiver desta maneira, nós podemos trazer um novo ar, uma nova luz, uma nova oportunidade.
Dá uma pausa, se tem alguém falando alguma besteira, deixa falar. Não precisa retrucar, gente, não precisa responder. Entre ser feliz e ter razão, famosa frase, não é mesmo? Entre ser feliz e ter razão, seja feliz. Deixa a pessoa falar o que ela tem que falar e depois seja feliz. Busque a conversa edificante, busque a sintonia refinada, busque a ligação com o alto. E voltando à bondade de Jesus, Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? E aqui fica produtiva lição, né? Produtivo ensinamento que nos mostra que o nosso lar, a nossa família é o início de tudo. De forma alguma está Jesus querendo nos dizer que a nossa família é tudo. Mas ele nos mostra que assim como estes irmãos, o oleiro, o marceneiro, o pescador, buscam ofertar do melhor, nós, em nosso lar, devemos também buscar ofertar do melhor aos nossos familiares, àqueles que convivem conosco. É muito comum as pessoas dizerem assim: se eu não posso ser eu mesmo na minha casa, então fica difícil. Pois é, se eu não posso ser eu mesmo na minha casa, maldizendo, chutando o cachorro, batendo porta, sabe, gritando, vivendo emburrado num canto, isso é ser você mesmo? Eu tenho o direito de preservar a minha identidade, eu não sou obrigada a ficar sorrindo para todo mundo, na rua sim, eu vou, coloco a minha máscara e muito que bem. Agora em casa, eu posso muito bem ser eu mesmo. E se eu não estou de bom humor, paciência, os outros que me aguentem. Se eu não estou bem comigo mesmo, paciência, os outros que me aguentem. E aí a gente para pensar, né? Pera lá, então nós somos dois indivíduos, né? O indivíduo da família e o indivíduo da rua. Nós somos aquela pessoa que quando está no seu comércio sorri,
agradece a presença de quem por lá passou, se faz alegre porque a pessoa escolheu o seu comércio para fazer a sua despesa mensal, enfim. Mas em casa, em casa nada a ver, né? Em casa só agulhas, farpas. Poxa, pensemos bem, né? Nós estamos no nosso trabalho, nós estamos nos nossos estudos, buscando levar alimento ao nosso lar, buscando levar, através do conhecimento, uma qualidade de vida melhor aos nossos entes queridos. Então, é de se presumir que nós também estejamos dentro do nosso lar felizes, regozijados por termos a oportunidade em evoluir junto a estes irmãos. Ah, Fábia, mas você não sabe o que é aguentar minha mãe. Ela o dia inteiro reclamando, ela o dia inteiro falando negatividade, ela o dia inteiro falando que o político não presta, que o dono do supermercado roubou 5 centavos, que a moça da lanchonete não lavou a mão na hora que serviu. É o dia inteiro, Fábio, é o dia inteiro. Sim, e aí entra o seu aprendizado. Quantos anos tem a senhora sua mãe? Ah, ela já tem 78 anos. Bom, 78 anos. Será que você vai conseguir modificá-la nessa altura do campeonato? Ou será que isso é uma coisa que tem que partir dela? Ah, eu já acho que é causa perdida mesmo, eu já nem tento mais, só que é difícil conviver com ela. Sim, e eis o aprendizado. Eis você também reclamando da senhora sua mãe, do mesmo jeito que ela reclama do dono do supermercado, da moça da lanchonete. Eis você também entrando nessa sintonia negativista. Não é fácil, gente. Não é nem um pouquinho fácil, com certeza. Porque existem pessoas que elas têm o dom. Enquanto elas não te tiram do sério, elas não param. Mas eis aí a nossa oportunidade de aprendizado. Eis aí, mais uma vez, o nosso crescer e evoluir sob o mesmo teto que a pessoa. Porque na rua é fácil. Quando você termina lá o seu expediente, você fala, ai, graças a Deus, vou para minha casa, e ela vai para dela. Mas olha só, você está indo para a mesma casa que essa pessoa, você está dormindo, sabe, às vezes até no mesmo quarto que essa pessoa, na mesma cama que essa pessoa, com toda a negatividade, com toda a má vontade. Só você trabalha em casa, só você faz as coisas. E aí? Nós vamos nos prender a isso ou nós vamos ter a oportunidade de perceber que, graças a Deus, não somos nós os emburrados. Graças a Deus, não somos nós os mal-humorados. Graças a Deus, não somos nós a espizinhar o alheio com o fel, com a escuridão, com o gelo que habita em nosso coração. Ah, Fábia, mas no dia a dia não é assim que funciona não, você deve ter tirado isso aí da sua cabeça. Então, não é assim que acontece, mas é assim que funciona. Tanto é que não saiu da minha cabeça, saiu da cabeça do André Luiz. Está lá no livro Sinal Verde, capítulo 4. Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Aprenda a servir-se, tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema que surja, sem alterar-se na queixa. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Converse edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo
quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Entre ser feliz e ter razão, né? Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para que seja resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja a quem seja. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. Então tá lá, não é que saiu da cabeça do André Luiz, né? Eu falei desse jeito justamente para a gente perceber que não é uma cria nossa, faz parte dos estudos dele, da observação dele, não apenas no plano terreno, não apenas na erraticidade, mas também dos ensinamentos do Mestre Jesus. Porque tudo, gente, que a espiritualidade nos trouxe não foi tirado também da cabeça deles. Tudo é baseado no amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem é teu próximo? Quem é o teu próximo mais próximo? Não é mesmo? Vamos lá para outro parágrafo. Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Vejam, né? Hoje em dia, poucas pessoas usam a mesa. Poucas pessoas se sentam ao redor da mesa, aguardando o seu familiar, aguardando o seu irmão, para o almoço, para o jantar, para o café da manhã. Poucas famílias mantêm esta tradição, até porque cada um tem um horário, cada um tem uma necessidade. Às vezes, enquanto um está indo trabalhar, o outro ainda nem acordou para ir para a academia, enquanto um ficou preparando todas as coisas para poder sair, o outro fez outra tarefa, e lá se foram os momentos em que almoçamos juntos, em que jantamos juntos, em que partilhamos da mesa como um ambiente fraterno, como um ambiente edificante. E Jesus ainda usa da seguinte frase: nesta mesa você está recebendo o pão, o alimento. Por que não multiplicá-lo? Por que não reparti-lo com tantos quantos nos procuram a fraternidade? E tem um outro detalhe importantíssimo, né? Quantas vezes nós não nos reunimos nesta bendita mesa e começam as discussões. Filho, o que você fez hoje? Eu fui andar de skate. Mas por que você foi andar de skate? Por que você não estudou? Eu não falei para você que você tem que passar com uma nota exímia? Eu não falei para você? E as discussões começam. Bem, eu preciso de dinheiro, mas dinheiro de novo e não sei o quê. Então vejam, muitas e muitas vezes é melhor mesmo não sentar à mesa, não é verdade? Porque você senta ao redor dela não para semear palavras de amor, não para semear felicidade e paz, como Jesus propôs. Nós nos sentamos ao redor da mesa, nós nos sentamos para receber a refeição juntos, e é o momento de lavar a roupa também. E aí entra aquele lance que tanto se fala, né, sobre o magnetismo, sobre a energia das coisas. Primeiro, a pessoa que cozinhou, ela estava lá batendo as panelas, batendo as tampas, ficando nervosa,
Ou ela abençoou cada alimento, ou ela ficou feliz em descascar a cebola e chorar, ou ela se viu abençoada pela oportunidade de produzir o alimento que traz a saúde, que traz o bem-estar para aqueles que vão consumi-lo. Então já começa daí, né? Como nós preparamos o alimento? Com alegria? Ou a gente sova o pão chorando? Porque se você sovou o pão chorando, minha filha, meu filho, quem comer o pão vai chorar também. E não vai ser aquele lance de comer rezando, né? Vai ser aquele lance de comer triste, porque as suas energias de tristeza vão para a massa, vão para todo aquele ambiente alimentício que você está preparando. E aí nós vamos para a mesa. Ao invés de sentarmos, de ingerirmos o alimento com gratidão, com alegria, nós nos prendemos às questiúnculas do dia a dia. Nós nos prendemos às mazelas que mais trazem angústia, sofrimento e dissabor do que a gratidão e a alegria por termos o alimento em nossa mesa. Ah, mas alguém vai ter que lavar a louça. Graças a Deus que tem louça para lavar, não é mesmo, gente? Quantas pessoas desejariam ter a louça para lavar, porque significou que elas também tiveram o alimento para consumir. Vejam, Jesus está nos propondo que ao redor de onde recebemos o alimento do Pai, nós ofertemos também a felicidade e a paz ao nosso semelhante. Através do pensamento, através das palavras, através de tudo aquilo que nós pudermos ofertar ao nosso semelhante, dentro do ambiente doméstico. E Jesus continua. O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Jesus nos lembrou de que o Evangelho, a prática do Evangelho, que nada mais é do que a prática do amor, a prática do perdão, da caridade, a sementeira da esperança, se iniciou no ambiente doméstico e não nas ruas, não no nosso trabalho. E Simão Pedro percebeu que realmente Jesus tinha razão. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. E é assim que nós realizamos uma vez por semana a leitura de uma passagem de O Evangelho segundo o Espiritismo. É assim que nós, no decorrer da semana, realizamos a leitura de um livro antecedendo a leitura deste Evangelho. Meditamos sobre as palavras e, mais uma vez, não é o momento de lavar roupa suja. Mais uma vez, não é a hora de questionar se a nossa filha, se o nosso marido, se a nossa mãe, se a nossa esposa, se o nosso pai fez isso ou deixou de fazer aquilo. É o momento de recebermos o alimento espiritual, o alimento que nos acompanhará durante a semana, durante os próximos dias, dando-nos a oportunidade de sermos melhores. E com gratidão, também é o momento de colocarmos a nossa água para ser fluidificada. Algumas pessoas durante esse Evangelho no Lar colocam uma jarra, já que a água se destina a toda a família. Outros colocam os copos individuais. E até como
essa segunda leitura, eu trago para vocês hoje um livrinho que muita gente conhece. Esse livro chama-se Gotas de Esperança e é do Lorival Lopes. O Lorival Lopes, ele desencarnou agora em 2010, né? É um escritor brasileiro, foi um escritor brasileiro que nasceu aqui em São Paulo em 1940. E ele é muito conhecido pelas suas obras de literatura infantil e juvenil e publicou mais de 60 livros ao longo da sua carreira. Dentre os títulos, né, O Menino que Queria Ser Rei, O Menino que Vendia Palavras, nós sabemos que existem tantos outros que às vezes estão na nossa cabeceira, estão na nossa biblioteca e sequer nos atentamos ao fato de que pertençam a ele. E este livro, Gotas de Esperança, é singelo, é rápido e traz realmente aquilo que nós precisamos, de gotas de esperança. O próprio autor escreve assim: este livro só tem me dado alegrias. Desde que o lancei em fins de 1984, venho recebendo inúmeras cartas e testemunhos verbais de elogio, chamando-o até de o pequeno grande livro. Olha que gostoso, né, gente? Por que será que ele foi tão bem recebido? Por que será que ele foi tão bem aceito pelas pessoas? Vamos ver por quê? Como eu falei para vocês, ele é uma sementeira, né? Então aqui nós temos um lembrete. Bem se abra este livro. Nas páginas abertas estão mensagens que lhe serão úteis. Mas se você estiver nervoso por algum motivo ou enfrentando alguma situação que julga difícil resolver, leia as mensagens do final do livro a partir da de número 180. Ou seja, ele já nos dá a dica de onde encontrar daquilo que necessitamos, né? Nós vamos ler o capítulo 1. Ele diz assim: tenha ânimo forte, não desista, persista. Imite a corrente da água que escoa sem cessar, apesar dos empecilhos da marcha. Sorria, apesar de tudo. Sorrindo, não há mágoa que possa subsistir no seu coração. Esforce-se. Recorde que a vitória, para ser verdadeira, precisa ter sido difícil. Ame o mais que possa. Com amor, será mais fácil vencer as dificuldades. Lutar, continuar sempre, é desfrutar o verdadeiro valor da vida. Lorival Lopes. Então vejam, nós temos aqui a leitura não de um escritor espírita, não de um desencarnado, mas de alguém que compreendeu o verdadeiro valor da vida, de alguém que compreendeu o verdadeiro significado de cultivar a alegria, o sorriso. Cultivemos a alegria, o sorriso, a gratidão, os bons modos, os bons hábitos dentro do nosso lar. Em extensão, haveremos de fazer isso lá na rua também. Haveremos de fazer isso lá no nosso trabalho, na casa que frequentamos, na nossa escola, na academia, em tantos outros lugares que vamos. Pequenos gestos, pequenas palavras, pequenos pensamentos. Uma pequena gota, somada a outra pequena gota, compõe o oceano. E fica aí o convite para que nós sejamos pequenas gotas, compondo o oceano da vida, compondo o mar do viver em harmonia e fraternidade. Bom, e agora o término do nosso encontro, onde na medida do possível fechamos os nossos olhos e agradecemos aos irmãos pela oportunidade de nos reunirmos para realizar esta leitura, para
desfrutar destes comentários, para usufruir destes minutos de paz e de harmonia. Agradecemos ao nosso mentor que nos acompanha, agradecemos aos mentores destes trabalhos, aos mentores da rádio Ser Fraterno, aos mentores da leitura deste livro, que nos auxiliam na compreensão, na propagação das palavras edificantes. Agradecemos àqueles que nos ouvem neste momento, sejam eles encarnados ou desencarnados. Agradecemos sempre porque estamos reunidos, sob as benesses do amor, estamos reunidos para usufruir da paz, do entendimento, do bom ânimo, da esperança, das venturas do porvir. Obrigada, Mestre Jesus, por estar junto a nós, não apenas naquele momento em que se fez encarnado, mas em todos os momentos em que nos ligamos a Ti, em todos os momentos que abrimos um livro e desfrutamos das Tuas palavras de amor, que desfrutamos dos Teus ensinos. Que sejamos nós também pequenos apóstolos, pequenos semeadores do bem, do amor e da paz. Que as nossas águas possam ser fluidificadas, que o nosso ambiente possa receber toda a claridade, toda a limpeza de que necessitamos para perseverar no bom ânimo e nas boas obras. Que a paz do Mestre nos envolva, hoje e sempre, graças a Deus. Aos ouvintes da rádio, muito obrigada pela oportunidade e nos vemos no próximo encontro. Não esqueçam da vossa água e também de compartilhar a Web Rádio Ser Fraterno. Sabiam que ela está no Instagram, no Facebook e lá no WhatsApp? Deve estar em mais algum lugar. Não deixem de divulgar, não deixem de convidar outros amigos, outras pessoas. É muito importante semear a boa nova. É muito importante ofertar uma palavra de bom ânimo. Inclusive, quando eu li a Sinal Verde lá do André Luiz, eu lembrei, você já foi assistir Nosso Lar 2? Não perca, aproveita a oportunidade. É tão gostoso ir ao cinema e ouvir coisas boas. É tão gostoso ir ao cinema e sair de lá enlevado, sabe? Sair de lá leve. É muito bom. Aproveita essa oportunidade. Convida alguém para assistir, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau, gente.